Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando aqui nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está no capítulo agora de parábola. E nessa aula agora, então, eu vou resolver alguns exercícios envolvendo os conceitos que a gente viu nas nossas duas últimas aulas, que foi, a gente viu como fica a equação de uma parábola com a reta diretriz horizontal e com a reta diretriz vertical, com o vértice não necessariamente na origem, tá? Então a gente viu lá como é que ficava aí a equação da parábola. Tá bom? Bom, então a gente vai começar pelo seguinte problema, né? Nessa nossa sequência de exercícios que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então aqui, ó, considere a parábola de equação x ao quadrado menos 8x menos 8y mais 40 igual a zero. E ele pede para determinar as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz, tá? Bom, então a primeira coisa a fazer a gente tem x ao quadrado aqui, né? Então eu vou passar o menos 8y para lá. Então a gente tem que 8y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 40. E aí, dividindo todo mundo por 8, o que a gente vai ter? A gente vai ter então que o y ele vai ficar 1/8 de x ao quadrado menos x mais 5. Então, o que a gente tem, né? Então, pela forma da equação, né, a gente tem aqui coeficiente x ao quadrado, esse a que é positivo, certo? Esse b, né, é o menos 1, b igual a menos 1, e o c, ele é igual a 5. Então, a é igual a 1/8, né? Então, pelo formato da equação, a gente tem que essa parábola, ela tem a reta diretriz horizontal e nesse caso específico, ela tem a concavidade voltada para cima, tá? Então, como ela tem, né, por essas características, a gente consegue então o seguinte, ó, as coordenadas do vértice. Então, nessa situação, a gente tem que o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a, que é 1/8. Então, simplifica aqui, que vai ficar 4. Menos com menos fica mais, esse 4 sobe, então o x do vértice é igual a 4. Tranquilo? Agora, vamos para o y do vértice. O y do vértice ele é menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4 vezes a. Então, vai ficar 4 vezes 1/8. Bom, então simplifica aqui, que vai ficar 2. Simplifica aqui, aqui também vai ficar 2. Então, a gente ficou com o quê, no fim das contas? A gente ficou, então, com esse 2 sobe, então vai ficar menos 2 vezes 1, né, que é menos 1 ao quadrado, menos 5 sobre 2, né? Então, isso aqui me deu o quê? Isso aqui vai me dar menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Aí, menos com menos fica mais. Esse 2 simplifica com esse. Então, o y do vértice é igual a 3. Então, se o x do vértice é igual a 4 e o y do vértice é igual a 3, isso nos dá, então, que o vértice dessa parábola vai ter, então, coordenadas 4, 3. Tá? Então, achamos aqui as coordenadas do vértice. Tranquilo? Agora, vamos achar as coordenadas do foco. Então, como a gente já viu, né?
como a gente já reparou, analisando a parábola, o que a gente tem? A gente tem que a nossa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima, certo? Pelo item A, a gente já achou o quê? A gente já achou que o vértice ele tem coordenadas 4, 3. Então a gente vai ter o foco aqui um pouco acima e a reta diretriz aqui um pouco abaixo. E aí o que acontece? Essas distâncias aqui, tanto para cá quanto para cá, essas distâncias são iguais a P. Então repare que como o eixo, né, é vertical, já que a reta é diretriz horizontal, o meu foco ele vai ter mesma abscissa, só que o y dele vai ser 3 mais P, né? Vai ser o y do vértice mais P. Então eu tenho que achar o valor de P. Bom, lembrando, né? O módulo de A é igual a 1 sobre 4P. Ou seja, então eu tenho que o P ele é igual a 1/4 vezes o módulo de A. Só que quer dizer, o dividido, né? Vai ficar vezes 1 sobre o módulo de A. Só que o A é 1/8, então o módulo de 1/8 é 1/8, então isso aqui vai subir. Então isso aqui vai ficar 1/4 vezes 8, logo P igual a 2. Se o P igual a 2, então como é que vai ficar o foco? O foco, então, ele vai ter mesma abscissa, ou seja, que o vértice, então vai ser 4. E a ordenada dele vai ser 3 mais P, que no caso é 2. Então, o nosso foco tem coordenadas 4, 5. Então, achamos aqui as coordenadas do foco. A nossa reta diretriz, aí com isso a gente já consegue responder o item C. O que vai acontecer? Vai ser y igual a uma constante, porque ela é horizontal, certo? E repare que aqui, aqui eu tenho, né, y igual a 3, uma reta paralela aqui. Só que como eu desço, né, então eu vou ter o quê? Vou ter que a equação da diretriz, chama de R, vai ser y igual a 3 menos o parâmetro que é 2, logo y igual a 1, ou seja, y menos 1 igual a 0. Então, nesse problema, a gente conseguiu, né, achar o vértice da parábola, a gente conseguiu achar as coordenadas do foco e a gente conseguiu achar a equação da reta diretriz. Ele não pediu nesse problema, mas caso ele pedisse, qual seria a equação do eixo, né? A equação do eixo, como a reta diretriz é horizontal, o eixo é vertical passando pelo foco. Então, seria x igual a quem? X igual a 4 é o eixo dessa parábola. Tá? Então, não foi pedido aí no problema, mas a gente conseguiria responder isso sem problemas, tá? Caso fosse pedido. Tá legal? Beleza? Bom, então dessa maneira eu encerro essa aula.